Aí, amigos e amigas, hoje, 22 de julho de 2025. Algumas notícias do que estão acontecendo nos dias de hoje. Como vocês sabem e foi amplamente divulgado, recentemente o presidente Lula esteve em uma reunião de alguns países no Chile para tratar da inteligência artificial e da democracia. E nessa segunda-feira, 21 de julho, o presidente Lula teve um mal-estar, foi levado ao Hospital Sírio-Libanês, submetido a uma bateria de exames e constatado que ele teve uma crise de labirintite. Foi recomendado repouso, é o que ele está fazendo atualmente no Palácio do Planalto e suspendeu algumas agendas. Aquele combate persistente de Israel contra o grupo guerrilheiro do Hamas, financiado pelo Irã, fez com que eles bombardeassem mais uma vez a faixa de Gaza para redutos ou contra-redutos terroristas que ainda tem naquele enclave. Mas uma notícia diz que 15 pessoas morrem de fome nas últimas 24 horas. Esta notícia é atual. Também que após o tarifaço, estrangeiros tiram bilhões dos bancos brasileiros. Mas eu trago também um vídeo em que mostra uma aula dada pelo ministro do Supremo Tribunal, o Luiz Fux. Não é por acaso que ele é o único juiz de carreira nomeado. Basta dizer que ele foi concursado, passou por um concurso público e foi juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E ele dando uma aula a nós e aos outros juízes. Basta dizer que ele foi um dos poucos, juntamente com o Nunes Marques e o André Mendonça, que não foram sancionados pelo presidente Donald Trump. A Associação dos Combustíveis disse que mesmo que o Brasil venha a sofrer sanções e represálias por estar comprando e abastecendo a Rússia em dinheiros para a guerra contra a Ucrânia, eles dizem que é uma questão de sobrevivência, que mesmo que haja represálias dos Estados Unidos, da OTAN, o Brasil deve continuar adquirindo esses combustíveis da Rússia, que é muito barato, segundo dizem eles, e devem ter o aval do presidente da República. Também aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, bloqueio de todos os móveis e imóveis e PIX e dinheiro também do Alexandre de Moraes a Eduardo Bolsonaro. E mais a colocação de tornozeleira eletrônica. Eu trago também, a ditadura já está acontecendo na Câmara dos Deputados, orquestrado pelo presidente Hugo Motta, pois diz que proibiu que hajam reuniões, votações já não há, claro, estamos em recesso e essas decisões foram tomadas casualmente nesse período do recesso difícil de que os deputados venham a se rebelar ou até por decisões do Supremo Tribunal Federal. A deputada Ditone já pediu que seja concedido reuniões ordinárias até para coibir essas decisões monocráticas, ver qual a maneira que poderiam agir. Mas vamos a essa aula dada pelo juiz do Supremo Tribunal Federal e realmente o único juiz de carreira do Supremo, mesmo que não seja necessário que fosse juiz para ser nomeado juiz do Supremo, que é pelo presidente, mas todos eles tiveram o aval do Senado Federal, que se acharem ruim, também tem culpa. Mas vamos a Luiz Fux, dando aquela aula a todos nós. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro Dias Toffoli, que se afirma e se critica com várias intenções o denominado
ativismo judicial. E é mais ou menos uma pergunta simples. Quem somos nós? Qual é o grau do nosso conhecimento enciclopédico? Saber direito é difícil, são milhões de dispositivos. As instâncias próprias não resolvem os problemas, e o preço social é pago pelo judiciário. Por quê? Porque nós não somos juízes eleitos. E eu sempre digo, nós não temos de fazer pesquisa de opinião pública. Não, nós temos que aferir o sentimento constitucional do povo. Quanto mais as nossas decisões se aproximam do sentimento, não é opinião passageira, do sentimento constitucional do povo, mais efetividade terão as nossas decisões e as direções que as nossas soluções indicam. Em especial, o Supremo Tribunal Federal há um protagonismo deletério, corroendo a credibilidade dos tribunais quando decidem questões permeadas por desacordos morais que deveriam ser decididas na arena política. É lá que tem que ser decidido. É lá que tem que pagar o preço social. Não é que nós tenhamos receio, não, mas nós temos que ter deferência, porque no Estado democrático a instância maior é o parlamento. Porque pior do que não saber direito é um juiz que não tem coerência. Respeito todas as opiniões. Estou fazendo o exame da minha consciência aqui. Essa disfuncionalidade desconhece que o Supremo Tribunal Federal não detém o monopólio das respostas e nem é o legítimo oráculo para todos os dilemas morais, políticos e econômicos da nação. Tanto quanto possível, os poderes legislativo e executivo devem resolver interna corpus ou em seus próprios conflitos e arcar com as consequências políticas de suas próprias decisões. Aos nossos olhos, o judiciário deve atuar movido pela virtude passiva, devolvendo à arena política administrativa os temas que não lhe competem à luz da Constituição. Respeito todas as opiniões. Foi um excelente esclarecimento que o juiz Luiz Fux nos deu. Mas agora que o pessoal acusa como seja uma censura, mas dessa vez na Câmara dos Deputados, impetrada pelo presidente, o Hugo Motta. E é assim que as pessoas estão vendo, e foi uma decisão no dia de hoje. Parece ter sido providencial. Atenção para a informação que acaba de chegar aqui para a gente. Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, proibiu reuniões em comissões da Câmara dos Deputados. A apuração é da Isabel Mega e por qual motivo isso é tão importante? Essa notícia. Nós estamos... já temos o documento em tela, hein? Aí aparece para vocês, então, esse documento assinado por Hugo Motta, ato do presidente. Vamos aqui ler juntos. Veda a realização de reuniões de comissões no período de 22 de julho até o dia 1º de agosto de 2025. O presidente da Câmara dos Deputados, no uso de suas atribuições regimentais, resolve. Artigo 1º. Fica vedada, neste período, a realização de reuniões de comissões da Câmara dos Deputados. Artigo 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, mais conhecida como agora. Sala da Presidência da Câmara dos Deputados, 22 de julho de 2025, Hugo Motta. Então vimos nesse vídeo de que o ministro Luiz Fux diverge de Alexandre de Moraes e vota contra as cautelares impostas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o seu filho, sancionado agora, o Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, ele chama Alexandre de Moraes de ditador e diz que o bloqueio das suas contas é uma decisão arbitrária e criminosa. Já o Alexandre de Moraes, o ministro, dá 24 horas para que a defesa de Bolsonaro se manifeste sobre o uso de redes sociais. Mas eu espero que vocês, ao assistir esse vídeo, com muitas polêmicas trazidas, que deem a sua opinião. E esta opinião e esse comentário é muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube. E se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.